E aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas e queridas turmas da nossa magnífica rede UniFTC. Como é que vocês estão nesse período de isolamento? Bom, eu estou com muita saudade de vocês. A questão é a seguinte, em razão desse combate à disseminação do coronavírus, nós estamos nos utilizando de todos os meios tecnológicos para que possamos levar o ensino do bom direito a você, que é estudante de direito da nossa rede FTC. E hoje, aliás, para quem não me conhece, já que esse nosso vídeo ele está no YouTube, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Introdução ao Estudo de Direito e também de Processo Civil. E logo a gente se encontra em Processo Civil, ok? Perfeito? Então eu peço a você, dê uma curtidinha lá no nosso canal, que comente, compartilhe para seus colegas aí. Vamos divulgar porque é muito importante disseminar o bom direito. Peço desculpas a vocês porque as gravações são domésticas, né? Estou fazendo dentro da sala da minha casa e aí eu não tenho realmente nenhuma ingerência sobre os barulhos externos, conversas, carros que passam, essas coisas todas, músicas. Então peço desculpas a vocês por isso, perfeito? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula, seguindo a nossa ementa. Hoje nós vamos falar sobre fato jurídico e sobre os sujeitos do direito. Com fé em Deus vai dar tempo para tudo isso, ok? Então, introdução ao estudo de direito, o fato jurídico. Vamos começar sobre o fato jurídico. Fato jurídico. Sobre fato, nós já conversamos, aliás, algumas vezes sobre isso, né, em sala de aula, e já conversamos também aqui nas nossas aulas virtuais, essas aulas que estão sendo ministradas através da internet. E fato, na realidade, é qualquer acontecimento. Lembra quando a gente estudou sobre a teoria tridimensional do direito? Fato, valor e norma? Beleza, ótimo. Então, fato é qualquer acontecimento. Fato, qualquer acontecimento, qualquer coisa que aconteça. Isso num sentido bem amplo. Então, qualquer coisa que aconteça é um fato. Agora, e ato? Ato, ele já é diferente do fato. Ato difere do fato porque o ato resulta de um comportamento humano, do comportamento de um indivíduo. O ato, ele é o resultado do agir do homem ou da sua omissão. Todos eles podem gerar um ato. Já o fato jurídico, a gente tem também que ele é diferente do fato e diferente do ato. Por que, Rosenberg? Por que essa diferença? Simples. O fato jurídico é todo aquele acontecimento, mas que possui uma relevância grande. Possui uma grande relevância para a sociedade. Ele vai causar uma repercussão na coletividade e por isso ele se torna um fato jurídico, porque ele vai criar, modificar ou extinguir algum direito. Dessa forma, nós temos que fato é qualquer acontecimento, ato é o resultado do comportamento, do agir humano ou da sua omissão, e o fato jurídico é aquele acontecimento de relevância no mundo jurídico que vai produzir uma repercussão na sociedade, uma repercussão na coletividade, criando, modificando ou extinguindo o direito. Feito isso, deu para entender direitinho? Vamos para um conceito mais técnico do nosso querido Paulo Nader. O que é que ele nos diz sobre fato jurídico? Ele diz que fato jurídico é uma espécie do gênero fato. Observaram? O fato é no sentido amplo. O fato jurídico já está mais restrito. Então, fato jurídico é uma espécie do gênero fato. Este é definido como qualquer transformação da realidade ou transformação do mundo exterior. O quantitativo jurídico significa que o fato concreto é regulado pelo direito. Fato que gera valorização e que gera uma norma. Então, ele, quando se torna um fato jurídico, ele está regulado pelo direito. E o conceito de Nader, ele nos traz aquela ideia toda quando ele diz que fato jurídico é uma espécie do gênero fato, ele já está isolando e dizendo, olha, esse fato, que antes era considerado como amplo, ele é tão restrito que ele provoca uma situação de relevância para a sociedade. Então, quando ele transforma a realidade, quando ele transforma o mundo exterior, ou seja, quando ele cria, modifica ou extingue o direito, ele é considerado um fato jurídico. E viva Paulo Nader! Vamos continuar? Vamos trazer assim algumas características dos fatos jurídicos? Bora desenrolar esse negócio? Vamos lá. Trazemos 4, dentre elas. Acontecimento relevante para o bem-estar da coletividade. Então, o que foi que a gente viu? Para que o fato isolado seja considerado um fato jurídico, ele tem que ser relevante, tem que trazer uma repercussão para a sociedade,
tem que fazer com que a sociedade o veja e sinta os reflexos daquele agir, daquele fato que aconteceu. Então não é qualquer coisa, não é qualquer fato, não é o cair de uma folha de uma árvore que vai representar um fato jurídico. Então ele tem que ser relevante para ser jurídico e ele tem que ter uma repercussão no bem-estar da coletividade. Então a relevância e o reflexo no bem-estar da coletividade. Segunda característica, os fatos devem decorrer da vontade humana. Ou seja, eles devem ser gerados pela natureza sem interferência do homem, ok? Os fatos devem ocorrer da vontade humana ou devem ser gerados pela natureza. Gerados pela natureza é quando ele não tem interferência humana, mas eles devem ocorrer da vontade humana, ou seja, do agir ou da omissão. Essas duas características. Vamos dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que haja uma chuva e que cause uma inundação aqui no Vale do São Francisco. Ok? Isso aí é um fato que ocorreu e que gerou um dano, provocou uma enchente. Choveu demais, a cidade não estava preparada, gerou uma enchente. É um fato, isolado. Ele nasceu da natureza, pronto. Não aconteceu nada demais com isso, a não ser que essa enchente tenha causado danos à comunidade. Se causou danos à comunidade, e aí sim, causou prejuízos, causou danos, esses danos, os gastos que a pessoa vai ter, todos eles vão gerar um fato jurídico. Então, um ato da natureza que provocou a criação de um fato jurídico, ok? Perfeito? Terceiro ponto, devem possuir alteridade, ou seja, tem que criar um vínculo entre duas ou mais pessoas. A alteridade significa que esse fato jurídico vai criar uma situação jurídica, vai modificar uma situação jurídica ou vai extinguir uma situação jurídica. Ele vai ter alteridade, vai ocorrer a integração entre duas ou mais pessoas, ok? Deve possuir exterioridade. O que é que isso quer dizer? Que deve ser possível a sua observação de modo objetivo. Então, essas 4 características, elas são fundamentais para que você possa identificar o que é um fato isolado, o que é um ato, que é bem diferente, que resulta do comportamento, e o que é um fato jurídico. Para a gente entender melhor, trouxe aqui para vocês um fluxograma que é muito característico, é muito comum ele ser utilizado no direito. Não foi criação minha, certo? Mas ele já tem até na obra de Paulo Nader, com um pouquinho diferente, nas obras de Paulo Nader, desde lá da década de, acho que 90, não me recordo. Bom, enfim, fato jurídico. O fato jurídico em sentido amplo, ele está aqui. É todo fato jurídico. Só que ele tem os seus desdobramentos. Ele pode ser um fato da natureza, como esse que a gente mencionou agora. Houve uma enchente provocada por uma chuva e causou danos e tudo mais, beleza. Ou então não causou danos, não houve nada, ele é um fato jurídico em sentido amplo, que por decorrer de uma ocorrência natural, ele vai ser considerado estricto sensu e é um fato da natureza. Não aconteceu nada demais. Mas, vamos supor que esse fato jurídico decorra do ato de uma pessoa. Então, quando ele decorre do ato de uma pessoa, ele é considerado como um fato humano. Esse fato jurídico, ele vai ter que ser lícito. E olha, botem na cabeça de vocês. Não existe ato jurídico ilícito, perfeito? Para ser jurídico, o ato tem obrigatoriamente que ser lícito. Então, esqueçam aquela ideia, um ato jurídico ilícito. Não existe ato jurídico ilícito. Se ele for lícito, ele é um ato jurídico. Se ele não for lícito, se ele for ilícito, ele não é um ato jurídico. Então, para que haja um ato jurídico, esse ato tem que ser lícito. E, obviamente, o seguinte, vamos entender. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Primeiro, vamos logo destrinchar esse negócio aqui, para não ficar aí no vazio, vocês vendo esse vermelhinho aqui embaixo. Então, veja só. Fato jurídico, ato decorrente do homem é um ato jurídico. Se ele for lícito, ele é um ato jurídico. E se ele for ilícito? A gente vai estudar os atos ilícitos mais adiante. Isso faz parte da nossa segunda unidade, que está começando agora. Então, mais adiante, a gente vai estudar o ato ilícito. Mas não é ato jurídico ilícito. Porque quando ele é ilícito, ele é antijurídico. Por isso, não existe ato ilícito jurídico. Beleza? Estamos entendidos nesse sentido? Ok. Mas esse ilícito, ele pode ser público, privado, meramente ilícito ou negócio jurídico. E aí, Rosenberg, destrincha esse bagulho para mim? Simples, vamos lá. Quando ele é público,
Quando é um ato jurídico lícito, público, é quando você pode fazer tudo o que é permitido por lei. Então você faz tudo o que é permitido por lei. Beleza? Então ele é um ato jurídico público. E quando é que ele é privado? Quando é um ato que não é proibido por lei. Um é permitido, que é o ato público, e o outro não é vedado. Então não há uma vedação, por exemplo, não há uma vedação sobre caminhar nas ruas. É um ato jurídico privado. Não há nenhuma. E pode ser público, a depender das situações. Mas é um ato jurídico privado. Não há nenhuma vedação. Então não é proibido por lei. Agora, se fosse proibido por lei andar nas ruas a partir de tal hora, eu estaria praticando um ato ilícito, que não é jurídico, ok? Ato ilícito meramente lícito. É aquele ato que, quando é praticado, apesar de decorrer de uma ação humana, ele não provoca nenhum resultado. Ele não causa a extinção, a modificação, nem a criação de nenhum direito. Então, o ato jurídico lícito, meramente lícito, é aquele ato que, quando praticado, não provoca nenhuma alteração no mundo jurídico. Encerrou, acabou-se. Quando tratamos de negócio jurídico, é porque o ato lícito que foi praticado, ele vai criar, modificar ou extinguir algum direito. Estamos entendidos? Esse fluxograma, ele nos traz essa demonstração muito clara do desdobramento do fato jurídico. Lembrando que, se vocês observarem, aqui onde se fala sobre lícito, que é antijurídico, ele não está ligado a absolutamente nada, porque ele é antijurídico, belezinha? Terminado esse ponto, vamos agora falar sobre os sujeitos de direito. Pelo menos começar, né? Porque já estamos a 12 minutos aí de aula, para não ficar muito longo, eu quero ver se eu mantenho algo em torno de 20 minutos e ainda faltam, Ave Maria, um bocadinho de slides aí para que a gente possa concluir. 18. Ok? Vamos embora? Vamos trabalhar? Sujeitos de direito. Nós temos pessoa, personalidade jurídica, pessoa natural e pessoa jurídica. Vamos destrinchar tudo isso? Eu trago aqui para vocês um conceito de nada. Então, pessoas em suas diversas acepções, a gente tem aqui, na acepção jurídica, o que Paulo Nader nos diz, que pessoa é o ser, individual ou coletivo, dotado de direitos e deveres. Quando ele fala pessoa individual, ele já está falando sobre a pessoa natural. Quando ele fala sobre coletivo, ele já está falando sobre pessoa jurídica, dotado de direitos e deveres. Na acepção biológica, significa homem ou mulher. Prestem atenção. Estou falando sobre acepção biológica no conceito de Paulo Nader. Não tem nada a ver com os gêneros, com as escolhas das pessoas, com as suas opções, com absolutamente nada. Isso aí é uma outra situação. Estamos falando na acepção de Paulo Nader, que na acepção biológica, o homem, pessoa significa homem ou mulher. Isso para poder distinguir dos animais, ok? Na linguagem filosófica, o ser inteligente, ou seja, aquele que se orienta teleologicamente, quase que eu não consigo falar. Ia ter que ir para uma fonoaudióloga para poder aprender a falar isso. Do ponto de vista religioso, a pessoa é justamente o ser que é dotado de alma. Esse texto é de Paulo Nader. Por que ele está adaptado? Simplesmente porque eu saí dividindo ele em vários tópicozinhos, porque na realidade ele é um texto contínuo. Então por isso que ele está como adaptado. Ok? Vamos dar uma olhada mais adiante. Conceito de pessoa. Para Maria Helena Diniz, pessoa natural é todo e qualquer ente físico ou coletivo, pessoa é todo e qualquer ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações. Maria Helena Diniz. Então, quando se fala sobre isso, a gente já está entrando um pouco na questão da personalidade jurídica, que é o próximo slide que a gente vai ver. Então, pessoa é todo ente, todo e qualquer ente, físico ou coletivo, suscetível de direitos e obrigações. Por que isso? Porque ele está tratando também da pessoa natural e das pessoas jurídicas. E aí a gente tem alguns conceitos nesse fluxograma que nos diz o seguinte, olha, pessoas naturais ou físicas. Naturais ou físicas. No conceito de Rosenwald Farias, ele diz o seguinte, é aquele ente provido de uma estrutura biopsicológica que traz consigo
uma complexa estrutura de corpo, alma e intelecto. Enfim, o ser humano, pessoa. Só que eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Observem, pessoas naturais ou físicas. Agora nós temos aqui a pessoa jurídica, ok? Pessoa jurídica ou pessoa moral ou pessoa coletiva é a entidade formada pela soma de esforços de pessoas naturais ou por uma destinação específica de um patrimônio, visando a consecução de uma finalidade específica e constituída na forma da lei. Enfim, pessoa jurídica é a reunião de pessoas ou a composição de um patrimônio que possui uma finalidade específica. Pode ser lucrativa, pode ser filantrópica, pode ser o que for, mas é pessoa jurídica. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Observem que o nosso conceito de pessoa jurídica, que é uma coisa que não é tão antiga assim, nasceu no direito romano, certo? Nos diz o seguinte, que as pessoas podem ser jurídicas e que isso representa um grupo de pessoas, ok? Hoje a doutrina moderna já não está mais aceitando essa denominação de pessoa natural ou física como sendo válida. Por quê? Porque tanto a pessoa natural como física é uma pessoa jurídica. Ela é capaz de direitos, ela possui direitos e deveres se ela tiver adquirido a personalidade. Adquiriu a personalidade, ela já é suscetível de direitos e obrigações. Então, hoje se fala muito na doutrina moderna o seguinte: pessoa jurídica singular, para poder individualizar o cidadão, o homem, a pessoa mesmo, individualizada, já que as pessoas jurídicas coletivas são empresas, autarquias, fundações, instituições, por aí vai, aquela aglomeração de pessoas. E esse conceito ele é moderno, ele não é tão antigo, esse de pessoa jurídica, porque na realidade ele nasceu do direito canônico. Por que, Rosenberg, nasceu do direito canônico? A igreja tem direito? Tem! A igreja tem seus cânones, a igreja tem seus códigos, a igreja tem sua legislação, então nasceu no direito canônico. E a igreja queria interferir no direito? Não, ao contrário, contribuiu com o direito e a sua conceituação de pessoa jurídica, diante das suas necessidades pessoais, em distinguir o que era igreja e o que era membro da igreja, padre, clero e tudo mais, foi o que gerou o surgimento do conceito de pessoas jurídicas, ou de pessoa moral, ou de pessoa coletiva, ok? Vamos dar continuidade? Vamos entrar agora, já que a gente falou sobre pessoa, vamos falar agora sobre personalidade da pessoa natural, para daqui a pouco a gente entrar em pessoa jurídica. Daqui a pouco é bondade, é daqui para frente, bem mais na frente. Então, o que é personalidade? Segundo Paulo Nader, é o atributo essencial ao homem, é a aptidão para possuir direitos e deveres que a ordem jurídica reconhece a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, todo mundo. Então a personalidade é aquela possibilidade, aquela capacidade, aquela aptidão para que a pessoa possa adquirir direitos e obrigações. E aí sim é reconhecido a todas as pessoas. A gente tem isso descrito no artigo 2º do Código Civil. E aí a personalidade jurídica, ela se inicia a partir do nascimento da pessoa com vida. Nascimento com vida. O que vai distinguir isso, a gente vai ver mais adiante, é o nascimento com vida. E ela se encerra com a morte ou decorrente de um ato de um magistrado, que seria uma declaração de ausência, por exemplo. Seria dessa forma, ok? Então, a gente estudando agora os artigos 2º e 6º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a personalidade civil começa do nascimento com vida. E o que é que se leva em consideração? Essa questão do nascimento com vida é a respiração. O fato de se respirar é que vai determinar se a pessoa nasceu com vida ou não, mesmo que logo na sequência aquela respiração ela tenha morrido. Já o artigo 6º ele nos diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes,
nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Essa questão de ausência e tudo mais a gente verifica em outra oportunidade quando você estiver estudando direito civil, porque a gente tem que lembrar que nossa disciplina ela é propedêutica, ela é introdutória, ela está aqui para trazer você, fazer a transição de você daquela sua cultura geral, a sua transição daquela sua cultura geral para o universo jurídico. Perfeito? Então, de acordo com o nosso código, se nós entendemos que a personalidade civil só se adquire a partir do nascimento com vida, nós estamos dizendo que nós adotamos a teoria natalista, que é diferente da teoria concepcionista. A teoria concepcionista, ela diz o seguinte, olha, concebeu, detectou-se a gestação, já adquiriu personalidade. Mas, infelizmente, isso não é aceito no país. Apesar de que, mesmo não sendo reconhecida a personalidade daquele ente que ainda está no estado gestacional, ainda está dentro do ventre materno, a lei põe a salvo os seus direitos desde a sua concepção até o seu nascimento. Porque a partir do nascimento já existe o seu direito à personalidade, então ele já é capaz, em tese, de adquirir, ele já está apto, não capaz, ele já está apto a adquirir direitos e obrigações. E aí nós temos o natimorto e o não-morto, que também são distintos entre si, ok? Beleza? Capacidade da pessoa natural. Capacidade. Nós temos a capacidade de fato. Ela consiste na aptidão, que é reconhecida segundo Paulo Nader, é reconhecida a pessoa natural para exercitar os seus direitos e deveres. Então, a capacidade de fato é aquela que diz que consiste na aptidão para a pessoa natural exercer os seus direitos e deveres. Enquanto a personalidade jurídica ela se estende a todas as pessoas incondicionalmente, a capacidade de fato não, ela está condicionada a alguns requisitos que a legislação é quem apresenta e se refere à possibilidade da pessoa praticar os atos da vida civil, isso segundo o conceito de Paulo Nader. Desenrolando esse nosso conceito, aqui nesse fluxograma nós temos o seguinte, olha só, a capacidade, ela pode ser uma capacidade de direito ou de gozo. E o que é essa capacidade de direito ou de gozo, Rosenberg? É aquela que qualquer pessoa possui. É adquirida justamente quando nasce. E às vezes se confunde até com a personalidade. Ela pode ser confundida com a personalidade porque ela é adquirida a partir do nascimento com vida. Então nasceu, a pessoa já tem a capacidade de direito ou de gozo. Pode exercer todos os atos? Não, porque ela ainda não adquiriu a sua capacidade plena, de fato, de exercício, que só vem com a ocorrência de algumas situações. E nosso conceito aqui nos diz que a capacidade de fato é aptidão por si só para a prática de todos os atos da vida civil. Ela está condicionada à ocorrência de vários acontecimentos, como, por exemplo, atingir-se a maioridade, ocorrer a emancipação e uma série de outros fatores, ok? Beleza? Só que não tem como a gente estudar capacidade sem que a gente fale sobre a incapacidade, porque a capacidade em si, ela é plena. Nasceu, adquiriu a capacidade de direito ou de gozo. Com o tempo, com o passar do tempo, com o surgimento das questões cronológicas, que são fatores cronológicos, vai se adquirindo a capacidade de fato ou de exercício, até que você tenha a capacidade plena. O que a gente precisa entender de fato é o seguinte, a capacidade é a regra, é a pessoa nascer e ser capaz. Qual é a exceção? A exceção a essa regra significa exatamente a incapacidade. E ela pode ser relativa ou absoluta. Então, nós temos capacidade de fato, o cidadão plenamente capaz, relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Vamos debulhar o milho? Vamos embora? Absolutamente incapaz. O Código Civil, você já está dizendo assim, já deve estar pensando, rapaz, Rosenberg já está trazendo artigos do Código Civil aqui para a gente? Sim. Sim, claro, porque é lá que está regulado, é naquele direito material que está regulado a situação civil, a capacidade, a incapacidade do cidadão e tudo da vida civil, ok? Então faz parte disso e nós somos uma disciplina introdutória que objetiva também estudar os diversos ramos do direito e fazer a sua integração. Então vamos lá, artigo 3º do Código Civil falando sobre o absolutamente incapaz. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
os menores de 16 anos. Quero lembrar vocês uma coisa, meninos e meninas, prestem atenção. Até o ano 2015, essa relação trazia uma série de outras pessoas que hoje são consideradas relativamente incapazes. Então, em 2015, esse artigo 3º foi revogado e houve uma alteração de plano em que ele ficou apenas com o caput. São absolutamente incapazes de exercer os atos pessoalmente, os atos da vida civil, os menores de 16 anos, absolutamente incapazes para a vida civil, ok? Então a incapacidade ela vai ser definida como uma restrição legal dos exercícios dos atos da vida civil. É uma exceção dos direitos do indivíduo, já que a regra é que haja capacidade. Mas a incapacidade absoluta, ela perdura até os 16 anos. E o que é que pode acontecer, Rosenberg? O artigo 71 do mesmo Código Civil nos diz o seguinte, olha, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Pais, tutor, curador, representado ou assistido. O que é que a gente deve entender? O absolutamente incapaz será representado, ok? O caso de assistência vai ser para o relativamente incapaz. E aí o artigo 4º do Código Civil, ele nos traz a relação de quem são os relativamente incapazes. São aqueles que podem ou não podem. Então, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais ou viciados em tóxicos, esse era considerado absolutamente incapaz, não é mais, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, ou seja, ou está em alguma situação de coma, ou alguma situação de debilidade mental, ou qualquer outro fator dessa natureza, ele não consegue exprimir a sua vontade. Os pródigos, se lembrem lá da Bíblia, da nossa grande Bíblia maravilhosa, o filho volta à sua casa, o filho pródigo volta à sua casa. Pródigo, a prodigalidade significa, sabe o quê? Gasto excessivo, exacerbado. Aquele cidadão, ele pegou parte da herança que lhe cabia e foi para o mundo. Ao invés de investir em algo, ele simplesmente torrou tudo como podia e queria, e depois que estava sem nada, ele voltou. Por isso que ele é chamado de pródigo. A prodigalidade consiste nesse gasto perdulário, nesse gasto desenfreado, nessa situação toda. Ok, belezinha? A capacidade dos indígenas é importante a gente lembrar. Por que não se fala sobre os indígenas aqui? E não são mais chamados aqui de silvícolas, observe. A capacidade dos indígenas ela é regulada por uma legislação própria. Essa legislação especial da FUNAI. Então, a gente, no Código Civil, não regula a vida do indígena. E lá, para o indígena, a sua maioridade é aos 21 anos de idade, diferente da nossa. Ok? Aliás, é o que previa também no nosso Código Civil de 1916, que foi revogado em 2002 com a entrada do Código Civil vigente. Então, até o ano 2002, acho que dezembro de 2001, a maioridade civil era considerada 16 anos, 21 anos era a maioridade civil. E se eu não me engano, o Código Civil vigente começou a vigorar em janeiro de 2002. Se foi a partir daí. Bom, mas enfim, a partir do novo, 18 anos. Então, a incapacidade relativa vai ser suprida por assistência e não por representação, como é o caso da incapacidade absoluta. Ok? Beleza? Relativamente incapaz. Agora, só que nós falamos aqui sobre uma coisa. Olha só. O incapaz será representado ou assistido. Já deu para entender, né? Se for o caso de incapacidade absoluta, ele vai ser representado. Se for o caso de incapacidade relativa, ele vai ser assistido. Certo? Por seus pais. Beleza. Tutor ou curador. E agora, Rosenberg? Que danado é isso? Vamos debulhar o milho? Essas expressões tutor e curador possuem basicamente as mesmas funções. O que ocorre é uma diferença de nomenclatura apenas. Afinal de contas, nosso português é muito rico, é uma língua muito rica, graças a Deus. Diferentemente de alguns idiomas que nós temos. O teor, por exemplo, do idioma inglês, que você tem uma palavra para definir milhões de coisas. Glass é copo, glass significa vidro, glass significa óculos, glass significa um monte de coisas. Já dizia Ariano Suassuna. Então, o que é que acontece? O nosso português é rico. Então, tutor e curador
tem basicamente as mesmas funções, mas descreve situações distintas. Por quê? Se você for observar, a curatela, ela ocorre na presença do incapaz. Primeira distinção, ok? Ocorre na presença do incapaz. E isso vai haver a representação do incapaz ou do seu patrimônio por questões de ordem psicológica ou psiquiátricas. Então, o incapaz, ele está afastado do domínio, do exercício dos atos da vida civil, justamente por uma questão psicológica ou psiquiátrica. O tutor já é diferente, ele é um substituto. Ele substitui os pais. Então, primeiro ponto, o curador exerce a curatela na presença da pessoa representada. O tutor não. Ele exerce a tutela substituindo os pais na sua ausência ou diante da perda do pátrio poder. Essa é a situação. E olha só, ela só é possível se for mediante a impossibilidade de presença dos pais. Ok? Então é possível exercer a tutela. Diferença, poucas palavras. Tutor zela pelos interesses do menor na ausência dos pais e o curador cuida dos interesses do maior na presença dele. Então, tutor para menor, curador para maior. Tutor para menor, curador para maior. Tutor para menor, curador para maior. Entendeu? Bora simbora, vamos pular? Ok. Fim da incapacidade. Como é que ela ocorre? Ela termina com a maioridade civil. Qual é a maioridade civil? 18 anos. Ou então com o fim da causa que a fundamentou. Rosenberg, o que você está querendo dizer com isso? Fácil. Se a incapacidade era absoluta, 16 anos, depois ela passou a ser relativa, 16 a 18, não aconteceu nada demais, completou 18 anos, cessou a incapacidade. Mas esse fim da causa que a fundamentou? Observem a incapacidade relativa. O que é que diz a incapacidade relativa no inciso 3º? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então vamos supor que alguém com a causa transitória não possa exprimir a sua vontade, ou tenha sido interditado por alguma razão, ou por algum outro motivo tenha se tornado incapaz transitoriamente, cessou aquela situação, houve o fim da incapacidade. Alguém que foi interditado por alguma razão, por ter sido acusado por algum parente de ser perdulário, de ter gasto desenfreadamente seu dinheiro e tudo mais, e aí ele resolve ele prova na justiça, prova judicialmente que não era daquela forma, e aí aquela sua capacidade retorna, cessando aquela situação que fundamentou a incapacidade. Por meio da emancipação, a emancipação ela vai antecipar a maioridade, vai ocorrer justamente no período da incapacidade relativa, ok? E a pessoa, um outro ponto importante, a pessoa emancipada passa a ser considerada, sob a ótica jurídica, plenamente capaz. Deste modo, pode praticar qualquer ato da vida civil sem a necessidade de ser assistido. Perfeito. Beleza. Agora vamos dar continuidade aos nossos slides. Estamos no 17º, vamos para o 18º agora, que vai falar sobre os registros. O que é registro? Qual é a finalidade do registro? É justamente fornecer à sociedade, aos interessados, todas as informações necessárias mediante certas pessoas, mediante a pessoa, seja natural ou jurídica, através de certidões expedidas por cartórios. Então, Paulo Nader nos diz: a sua finalidade é prover à organização social, fornecendo aos interessados as informações necessárias mediante o fornecimento de certidões expedidas pelos cartórios, porque os cartórios possuem o quê? Fé pública, ok? Então, o artigo 9º do Código Civil nos diz o seguinte: serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, emancipação por outorga dos pais, claro, ou por sentença judicial, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, e a sentença declaratória da ausência de morte presumida, que isso aí é um outro departamento, vocês vão estudar aprofundadamente em Direito Civil no semestre que vem, com fé em Deus. Ok? Belezinha? Vamos lá. E sobre essa questão do registro, nós temos uma situação importantíssima chamada nome. Nome. O que é o nome? Segundo Jefferson Dybert, é a expressão mais característica da personalidade. É o elemento inalienável
e imprescindível da individualidade da pessoa. Ok? Da individualidade da pessoa. Em termos de natureza jurídica, o nome ele possui duas teorias que são predominantes e que são fortes nesse sentido, que é a teoria dizendo que o nome é uma propriedade, possui a natureza jurídica de propriedade e uma outra natureza jurídica de personalidade. Então, tanto tem a questão da propriedade como da personalidade, duas teorias brigando entre si para poder definir a natureza jurídica do nome. Mas importa mencionar o seguinte para vocês, meninos e meninas, sabe o que é? É que a teoria dominante na nossa doutrina é de que o nome possui a natureza jurídica de personalidade, ok? Por isso que temos lá aquela questão da personalidade, da não violação da personalidade, aquela proteção toda constitucional que a gente conhece lá no artigo 5º, perfeito? E quais são os componentes do nome? Prenome e cognome ou patronímico. O que é pronome? Prenome. O prenome é o nome que é de escolha livre dos pais da criança, quando vai adotar, quando vai registrar. Alguma coisa está me falando na minha cabeça. Prenome é individual e é de livre escolha. José, João, Maria, Cícero, Rosenberg, um prenome composto, ok? E cognome, o nome patronímico. Nome patronímico, sobrenome. É aquilo que identifica de que família é. São os nomes dos pais, são os cognomes, são os patronímicos dos pais. Por exemplo, Cícero Rosenberg. De quê? De Siqueira, que é da mãe, Alencar, que é do pai. Então, são os sobrenomes, são os patronímicos dos pais, exatamente iguais aos deles. Perfeito? Já falado sobre o nome, que é uma das questões que vai se desenvolvendo da personalidade, da capacidade, de tudo mais, nós temos a questão do domicílio. E o que é domicílio, Rosenberg? Bom, o domicílio é aquele lugar onde a pessoa exerce as suas atividades com ânimos definitivo, com a vontade definitiva. E nesse conceito de Pamplona Gagliano, ele nos diz o seguinte: domicílio civil da pessoa natural é o lugar onde estabelece residência com ânimo definitivo, convertendo-o em regra em centro principal de seus negócios jurídicos ou de atividade profissional. Esse é o seu domicílio. É um conceito que já nos diz tudo por completo. Não precisa nem grandes explicações, ele é amplo demais. E aí, o que é que nós temos nessa questão do domicílio? Nós temos o seguinte, já estamos terminando, viu, meninos? Daqui a pouco a gente entra em pessoa jurídica. Então, nós temos o seguinte: o conceito do domicílio possui dois elementos. Um é o objetivo e o outro é o elemento subjetivo. Esse elemento objetivo, ele fala que é a estada habitual de uma pessoa em determinada localidade. Então, aquela estada habitual, ele é o elemento objetivo. O elemento subjetivo vai em relação ao ânimo, à vontade, que é o ânimo, a vontade de permanecer em definitivo naquele lugar. Então, isso é o que torna o domicílio completo nesse seu conceito. Quando se fala que ele é o lugar onde estabelece residência com ânimo definitivo, a gente já analisa os dois elementos básicos. Lugar onde estabelece a residência é o lugar onde habitualmente a pessoa habita. E ânimo definitivo, a vontade de permanecer em definitivo naquele lugar. Então, só aí no conceito, nessa parte do conceito de Pamplona, a gente já vê o que ele fala sobre os elementos do domicílio, ok? O domicílio é o resultado de elemento objetivo mais o elemento subjetivo. Deu para a gente entender através da análise do conceito. E a residência já é o elemento objetivo. Ela é estado habitual, a localidade onde a pessoa permanece habitada. Perfeito? Para a gente poder dar um pulinho legal agora, vamos tratar agora de pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica no conceito de Orlando Gomes? Grupos humanos personificados para a realização de um fim comum. Mas não se detém somente a isso, não. A pessoa jurídica também pode ser um determinado patrimônio formado para aquela finalidade de compor a pessoa jurídica. Então, necessita de uma outorga jurídica para ser reconhecido o seu nascimento. Vamos observar
que a pessoa natural, a pessoa física, ou como está se montando hoje, se desenhando, se delineando hoje, naquele conceito de Eduardo Garcia Marques, a pessoa física, ela também pode ser conhecida como pessoa jurídica individual, já que a pessoa jurídica, sociedade, associação, empresas e tudo mais, compõe uma coletividade, uma pessoa jurídica coletiva. Então tá, diferentemente da pessoa física, da pessoa natural, a pessoa nasceu, adquiriu a personalidade e já está apta a adquirir a plena capacidade de exercício dos seus direitos no futuro, a depender das situações. Então já adquiriu a personalidade e a capacidade ela se confunde com a personalidade nesse sentido, e ela pode vir a adquirir a capacidade para o exercício de seus direitos, que é a capacidade de fato. Perfeito? Ok? Registrou apenas porque é obrigatório. Você não precisa da autorização. Na realidade, você sai lá com a documentação do hospital, tudo bonitinho, como hoje se faz, para evitar fraudes. Sai de lá com toda a documentação, vai direto ao cartório e registra. Mas você não precisa que ninguém lhe autorize esse registro. Você não precisa de uma ordem ou de um comando. Já a pessoa jurídica, para ela nascer, digamos assim, é necessário um ato jurídico, uma outorga jurídica. Qual é? Não, mas eu só vou registrar no cartório a minha empresa. Sim, vai depender de uma outorga do tabelião, ele vai ter que conferir se toda a documentação está correspondendo àquilo que está sendo dito, se o objeto é lícito, se está tudo dentro da legalidade, se o patrimônio está integralizado, é integralizar. Então vai ter uma série de requisitos que vai ser verificado, e isso é o que se chama uma outorga jurídica. Mas não é um juiz, é um tabelião. Sim, é um homem de fé pública que está praticando um ato jurídico para poder comprovar a existência dessa pessoa jurídica através do seu registro. Entendeu? Então é o contrário da pessoa natural, que só pega a documentação do cartório, não precisa da autorização, ninguém vai lá e registra. Acabou-se? Totalmente diferente. E a pessoa jurídica, ela possui uma classificação básica, que é entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Pausinha para água. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado, ok? A partir de agora, só legislação na cabeça de vocês, que é para vocês poderem fixar isso, que ela é tão importante quanto, e ela fala até melhor do que a doutrina. Vamos embora. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? Direito público interno. União, Estados, Distrito Federal e Territórios, municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas. Perfeito? Isso aqui foi introduzido pela Lei 11.107 de 2005, ok? As demais entidades de caráter público criadas por lei são todas pessoas jurídicas de direito público interno. Precisa conceituar União, Estados, municípios? Eu creio que não. Verdade? Vamos prosseguir. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, que é um direito que vocês vão estudar mais na frente, lá pertinho, quando estiverem da sua formatura. Aí vocês vão estudar direito internacional público. Artigo 44 nos fala sobre as pessoas de direito privado. Já estamos terminando, viu, meninos e meninas? Já estamos terminando. Pessoas jurídicas de direito privado. 6 incisozinhos. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais e de responsabilidade limitada, as EIRELIs, se fala por aí. Vamos debulhar o milho para a gente começar a terminar? Vamos embora? Vamos terminar por aqui? Que são associações? Tudo isso aqui na conceituação de Paulo Nader. Paulo Nader nos diz que associações são aquelas entidades que visam fins culturais, beneficentes, esportivos, religiosos. Essas são as associações. Não, elas não possuem um interesse em lucro, não há lucratividade, não há um interesse em obtenção de lucro. Elas simplesmente existem para a prática dessas atividades culturais, religiosas, esportivas, benfeitorias, benefeitorias, já é outra coisa do direito civil, beneficentes, e por aí vai. Já as fundações
elas correspondem no direito romano, elas são do direito romano e caracterizam-se pela existência de um acervo econômico instituído como instrumento ou meio para a realização de determinado fim. Então as fundações, elas são formadas por um patrimônio que possui um objetivo. Podem ser, inclusive, objetivos beneficentes também. Essas são as fundações. As sociedades, como podem ser culturais, podem ser educacionais e tudo mais. As sociedades não, elas já objetivam, ao contrário das primeiras, elas já objetivam um fim lucrativo. Então são pessoas jurídicas que objetivam os fins lucrativos com a finalidade de partilhar os resultados entre seus membros das sociedades, certo? E a empresa individual de responsabilidade limitada é aquela Eireli, que é a empresa que possui uma responsabilidade limitada em termos do seu patrimônio, porque os bens particulares do titular não respondem por suas dívidas, não, de maneira nenhuma imediatamente, salvo em caso de má-fé. A empresa, todavia, ela se obriga com todo o seu patrimônio. Então, estudados os sujeitos do direito, a gente fica por aqui, que Deus do céu nos ajude, e vamos embora, que mais tarde tem aula, que daqui a pouco eu vou postar outros vídeos para vocês. Um beijão enorme, até a próxima!